Isadora Duncan foi a dançarina mais conhecida da Europa no período entre o final do século XIX e o início do século XX. Ela influenciou praticamente todas as grandes dançarinas do nosso século. Abriu horizontes e definiu práticas e estéticas utilizadas até hoje. Não apenas por ser ela mesma uma grande dançarina, mas por ter lançado as bases para a dança moderna em seu espírito mais central. Sua dança buscava esvaziar a aura etérea e divinal que era o espírito do balé clássico e reforçava a experiência da materialidade, da carnalidade do corpo em movimento. Uma dança apoiada nos movimentos e nas dinâmicas do corpo humano e da vida. Por esse resgate do valor do corpo humano e, em especial, do corpo feminino, o nome de Isadora Duncan é sempre associado a uma luta histórica, a luta histórica do feminismo. Ela mesma nunca assumiu essa posição. O termo feminismo sequer era algo comum à época, mesmo se falarmos nos anos finais de sua vida. Mas seguramente, por tudo que ela disse, assumiu e fez, eu julgo que podemos tranquilamente encaixá-la nessa definição. A história da vida de Isadora Duncan é uma compilação de intensidades, algumas maravilhosas e outras terríveis. Ao se percorrer os fatos mais marcantes de sua vida, podemos ver que parecia não haver meio termo para ela. Sucessos extraordinários e o glamour das elites europeias, e ao mesmo tempo a enorme precariedade e o convívio com sucessivas tragédias horrorosas. Seus relatos biográficos comumente se baseiam nessa sequência quase inacreditável de acontecimentos espetaculares que pontuaram sua vida. Talvez por isso, uma das características mais marcantes da personalidade de Duncan seja exatamente essa: a intensidade. A tudo e a cada coisa ela se entregou como se fosse a última. Essa convivência constante com esses extremos talvez seja uma das explicações para essa característica, a intensidade. Aqui colocamos formalmente o elemento intensidade para a nossa reflexão. Intensidade em seu dançar, em sua pesquisa, em todos os seus trabalhos, em sua vida. Eu vou tentar fazer um relato sintético da trajetória de Isadora Duncan, pontuando alguns fatos e alguns elementos, principalmente, que poderão ser úteis em nossas reflexões aqui. Isadora nasceu com o nome de Angela Isadora Duncan, em São Francisco, nos Estados Unidos, no dia 26 de maio de 1877. Ela é a mais nova de 4 irmãos: Elizabeth, Augustine, Raymond, todos mais velhos que ela, nessa ordem. Todos vivem com a mãe, Mary Isadora Gray, e sobrevivem com grande dificuldade financeira. A mãe tocava piano e dava aulas particulares de música. Aos 6 anos, ela organiza com a irmã mais velha, Elizabeth, sua primeira escola de dança para meninas das redondezas de sua casa. O projeto de criar uma escola para propagar uma visão nova de dança será algo que atravessará sua vida inteira. E aqui colocamos um outro elemento: a pedagogia. A escola de Angela e Elizabeth consegue rapidamente sucesso e rapidamente começa a ajudar a sustentar a sua família. Por isso também que sua mãe passa a fazer o acompanhamento das aulas das meninas ao piano. A admiração da mãe por Chopin e pelos clássicos será herdado por Isadora, e daí a interação inédita de sua dança com a música erudita. E aqui colocamos um outro elemento: a música. Na sala de sua casa, Isadora conta que existiu uma cópia
de A Primavera, de Botticelli. Será também uma contribuição imagética fundamental para sua pesquisa, no que se refere à estética e até às possibilidades multilinguísticas. Aqui colocamos o elemento visualidade e artes plásticas. Quando tinha 10 anos, Isadora abandonou o ensino formal. Ela escreveu que era, entre aspas, absolutamente inútil continuar indo à sua escola. Isadora gostava mesmo de correr pela praia ou pela floresta, balançando-se nas árvores, e dançava nesses lugares. Já naquela época, ela sentia que os sapatos e as roupas eram um empecilho aos movimentos. Ela escreveu, aspas, eu tirava tudo e totalmente sozinha dançava nua na praia. E assim eu sentia que as árvores e o mar dançavam comigo. Fecha aspas. E aqui colocamos um outro elemento, a natureza. Durante as primeiras apresentações dos irmãos Duncan, Isadora inicia uma rotina de falar durante as apresentações, explicando ao público sua nova maneira de dançar, uma dança baseada na espontaneidade e na experiência do corpo deixado ao sabor da música, no instante presente, obediente a seus impulsos subjetivos e sinceros. E a partir de estímulos provenientes da poesia e das emoções, segundo ela mesma descreveu. E aqui colocamos um outro elemento, o elemento da oratória. Depois de deixar sua cidade aos 18 anos e passar por Chicago, ela chega finalmente em Nova York e tem contato com as grandes companhias de dança. E também com uma quantidade enorme de novas informações em uma cidade com uma vida cultural muito efervescente. Isadora descobre a filosofia, os gregos e Platão. E aqui colocamos esse elemento, a filosofia. Aos poucos, ela passa a ser reconhecida e elogiada pelas ideias originais que apresentava, após cada uma de suas performances. Fica conhecida como uma pensadora da dança, em uma inédita combinação entre filosofia e dança. Isadora era sensual, inteligente, carismática e sabia usar a sensualidade de seu corpo para compor essa sua nova dança. O impacto dessa sua nova arte começa a suscitar polêmicas, o que no fundo serviu para catapultar sua fama. Mesmo as críticas negativas serviram para projetar ainda mais seu trabalho. Começou a se apresentar com os pés descalços, com uma túnica leve que lhe cobria apenas parcialmente o corpo. E aqui temos um outro ponto central no trabalho da Isadora. Ela percebe que já não era suficiente simplesmente equacionar o movimento, mas resgatar a linguagem do corpo, e em especial o corpo da mulher. Então aqui entra esse elemento tão importante que é o elemento corpo. Ela decide cruzar o oceano para a Europa. E ali ela vai começar a parte mais brilhante da sua trajetória. Em Londres, apesar da grande dificuldade financeira inicial, ela agarrou a oportunidade para visitar museus e foi inúmeras vezes ao Museu Britânico. E ali descobriu a pintura em vasos gregos e o registro pictórico dos eventos cênicos gregos, o teatro e seu coro. O irmão Raymond a acompanhava e reproduzia à mão os desenhos que viam. E aqui nos deparamos com outro elemento, a arte grega. Também em Londres, ela conhece a atriz Ellen Terry, a grande atriz inglesa e mãe de Edward Gordon Craig, com quem viria a se casar posteriormente. E aqui aparece o elemento Gordon Craig. Em 1900,
ela se muda para Paris e aprofunda essa pesquisa sobre o movimento retratado em vasos da Grécia, agora no Museu do Louvre. Isadora conheceu Auguste Rodin, que expunha seu trabalho na Feira Mundial nesse mesmo ano. Duncan sentiu um verdadeiro fascínio pela obra e até pela figura de Rodin. Mais tarde, ele escreveria que a arte irmã da dança é a escultura. Em 1902, ela conhece um personagem fundamental para sua trajetória, Louis Fuller, uma dançarina também americana e que já fazia grande sucesso com suas apresentações, onde a dança interagia de maneira surpreendente com as novas possibilidades recém-descobertas de iluminação cênica. Fuller levou Isadora para uma turnê pela Alemanha e Hungria, e ali começaria o grande sucesso de Isadora. Ela conheceu um ator húngaro, Oskar Bereg, e fica grávida dele, mas o bebê morre ao nascer. Na autobiografia de Isadora, chamada Minha Vida, ela cita esse ator apenas como Romeu e não menciona o episódio trágico do bebê, inexplicavelmente. Em 1903, Duncan visita Florença e encontra pessoalmente, finalmente, a Primavera de Botticelli na Galeria degli Uffizi. Nesse mesmo ano, ela lê Kant e Schopenhauer em alemão. E nesse mesmo ano, em Berlim, faz o discurso A Dança do Futuro. Isadora conhece, então, a filosofia de Nietzsche. E ali se abriu um enorme mar diante dela. Assim falou Zaratustra se tornaria um livro de cabeceira. Junto ao Nascimento da Tragédia, esses dois livros formam o coração da admiração de Duncan por Nietzsche. E aqui entra esse elemento importante, que é o elemento Nietzsche. Em Berlim, Isadora encontra Gordon Craig, o filho da atriz Ellen Terry, que havia conhecido em Londres. Para Gordon Craig, Duncan se torna a concretização de suas ideias sobre uma reunião estética entre movimento e a materialidade pura, uma ideia que desembocaria em sua alegoria do Uber Marionete. Isadora funda, finalmente, sua própria escola de dança na Europa, nos arredores de Berlim. Em 1905, Duncan faz a primeira seleção de alunas e escolheu suas 6 primeiras pupilas, que acabariam por segui-la por quase 20 anos. Elas receberiam o nome de Isadorable. Isadora visita Moscou pela primeira vez e ali conhece Stanislavski. A correspondência histórica entre eles revela uma admiração mútua. Duncan termina assim por influenciar, de maneira profunda, 2 dos pilares mais importantes da história do teatro do século XX, Stanislavski e Gordon Craig. Em 1905 nasce a primeira filha, Deirdre Beatriz, com Gordon Craig. Ela conhece Eleonora Duse, a grande atriz italiana, cuja fama e reputação rivalizava com a própria Sarah Bernhardt. Isadora convence a Duse a convidar Gordon Craig para planejar o cenário de sua próxima montagem, o que levará Craig a viver em Florença pelos próximos 30 anos, os anos mais férteis de sua vida. Depois disso, Duncan se separa de Craig e tem um romance com um magnata francês chamado Paris Singer, um industrial milionário, filho do inventor da marca famosa de máquina de costura. Ele ajuda a financiar a criação da nova escola de Duncan em Paris, e com ele ela tem um filho, Patrick. 4 anos depois, em 1913, a pior das tragédias acontece. Seus 2 filhos morrem em um acidente. O carro que estavam as 2 crianças e a babá tem problemas no caminho de volta para casa. O motorista
salta para dar a partida no carro e não aciona os freios. O carro liga e corre desgovernado para dentro do rio Sena. O motorista tenta saltar sobre o carro, mas não consegue. E cai, e por isso sobrevive. Mas a babá e as 2 crianças se afogam. Duncan mergulha em uma longa depressão que a afastará da dança por longos meses. Ela visita Eleonora Duse em Florença e depois de alguns meses conhece o escultor florentino Romano Romanelli e engravida novamente, mas o bebê morre logo após o nascimento. É o 4º filho que vê morrer. Ela excursiona pelos Estados Unidos e pela América do Sul, sempre acompanhada de polêmicas e comoção em todos os lugares por onde passava. Em 1920, ela volta a Paris e recebe o convite do governo russo e começa o célebre projeto de sua escola em Moscou. Isadora novamente se joga com todas as suas energias em um projeto revolucionário. Em 21, ela conhece o poeta russo Sergei Yesenin, que é 18 anos mais jovem que ela. E pela primeira vez, quebrando o juramento que havia feito à sua mãe, Duncan se casa oficialmente. O que parece ser uma decisão banal acaba por ter uma consequência dramática. Ela perde o direito à cidadania americana. O casamento com o jovem poeta é marcado por agressões, escândalos, tumultos e confusões por onde eles passavam. Nesse ínterim, a mãe de Duncan morre. Ela retorna aos Estados Unidos e descobre na sua chegada a sua nova situação política, em que ela não pode entrar no país por ter perdido a condição de cidadã. Os Estados Unidos atravessavam uma onda de moralismo e perseguição e havia implementado a lei seca no país. Mesmo assim, ao chegar em cada cidade, Isadora insistia em elogiar a Rússia, elogiar o amor livre e a consumir grandes quantidades de bebida que comprava de maneira ilegal no mercado negro. Todos os jornais se lembravam do episódio da dançarina Mata Hari que foi executada na França por supostamente trair seu país, ao entregar informações ao exército alemão. Em 1924, de volta a Moscou, ela se separa de Yesenin e faz sua última apresentação no Teatro Bolshoi. Em 25, de volta a Paris, ela recebe a oferta de um editor para publicar suas cartas amorosas. Precisando de dinheiro, desesperadamente ela aceita. Mas modifica um pouco essa ideia. Ela escreve, abre aspas, eu quero que esse livro seja algo que vale a pena deixar. Só valerá a pena fazê-lo se ele for um livro que possa ajudar as pessoas a viver. Nesse mesmo ano, ela recebe a notícia que, em um quarto de hotel, em Leningrado, Yesenin, aos 30 anos de idade, havia se enforcado em um cano do aquecimento do quarto, depois de escrever um poema com seu próprio sangue. Isadora, até hoje na Rússia, é responsabilizada historicamente pela morte de Yesenin. Depois disso, Isadora teve vários casos amorosos e por fim encontrou Mercedes de Acosta, por quem se apaixonou. Duncan fez as últimas apresentações de sua vida em Paris, em 8 de julho de 1927. Ela havia finalmente decidido se deixar filmar dançando. As filmagens iniciariam no dia 15 de setembro. Mas na noite de 14 de setembro, Isadora decidiu sair em uma viagem, um passeio com seu namorado, o piloto de corridas Benoît Falquetto. Era um carro esporte, conversível. Ao acionar o carro, a echarpe de seda que Isadora levava ao pescoço enrosca-se na roda do automóvel, arrancando-a para fora e estrangulando-a imediatamente. Seu corpo foi cremado e suas cinzas colocadas ao lado das de seus filhos, Deirdre e Patrick. Duncan afirmava que em sua vida conheceu apenas 2 motivações, o amor e a arte.
Na verdade, sua vida foi um reafirmar constante do amor pela experiência humana, a experiência maravilhosa de estar vivo. Um amor pela materialidade humana mais pungente e por todas as suas linguagens de desvendamento. Um amor pela natureza como um todo único, onde todos nós estamos embebidos, emanados em uma materialidade fugaz e radiante, e em seus ciclos inescapáveis e belos.